tarde, presidente. Paulo Roberto Neto, do UOL. Boa tarde a todos na mesa. Presidente, a minha pergunta é sobre a questão das Forças Armadas em relação ao TSE. Em 2021, o senhor fez o convite a elas como entidades fiscalizadoras e, recentemente, o TSE agora aprovou uma resolução retirando as Forças Armadas desse rol, principalmente depois dessa esteira do que a gente viu nas últimas eleições. A minha pergunta é como o senhor avalia essa retirada das Forças Armadas do rol das entidades fiscalizadoras e como o senhor vê a relação do Supremo com as Forças Armadas hoje? Primeiro, quanto à retirada como entidade fiscalizadora. Essa também foi uma matéria, Paulo, divulgada com algum grau de imprecisão, caiu na minha conta, mas como no final tudo acabou bem, nem foi preciso esclarecer demais. As Forças Armadas já eram entidades fiscalizadoras das eleições desde antes da minha gestão no TSE. Havia um rol de entidades fiscalizadoras aprovado pelo plenário do TSE antes da minha gestão e por unanimidade. E essa resolução do TSE previa como entidade fiscalizadora a Polícia Federal, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, as Forças Armadas. O que eu criei, quando estava lá, diante das acusações injustas, falsas, de fraude, foi uma comissão de transparência. E, portanto, disse que essas entidades fiscalizadoras passo do sistema eleitoral, do desenvolvimento tecnológico do sistema eleitoral e acompanhando o desenvolvimento do código-fonte, que é o programa que roda a urna. De modo que eu não criei esse papel, ele já existia, mas eu, de fato, incluí as Forças Armadas na comissão de transparência, indiquei para essa vaga um almirante que era formado, evidentemente, pela Escola Naval, e em Ciência da Computação e em Direito, e o indiquei, consultei-o, ele aceitou, mas disse que dependia da indicação do ministro da Defesa. Eu sugeri o nome dele ao ministro da Defesa, o ministro da Defesa disse, olha, para mim, tem um peso eu indicar um representante de uma única força, de modo que eu vou indicar das 3 forças, e aí o senhor escolhe um, porque aí a escolha é sua. E, no entanto, ele me mandou só um nome. Do Exército, um general 3 estrelas subordinado a ele, que era um 4 estrelas. E devo dizer que o general 3 estrelas, tanto quanto eu convivi com ele, se comportou exemplarmente bem. Mas, lamentavelmente, as coisas não se passaram bem ali, porque o desejo era que contribuíssem para a transparência e para a segurança. E, seguindo orientações do comandante em chefe, trabalharam para levantar desconfianças. Foi uma pena. Porém, o relatório final constatou que não acharam fraude, porque não há fraude. E, portanto, no fundo, foi legitimador das eleições, porque, orientadas a levantar suspeitas, procuraram tudo o que podiam e não acharam, e tiveram que dizer que não acharam. De modo que a consequência não foi ruim. Porém, e aí já fora da minha gestão, a nova composição do TSE achou por bem modificar essa previsão. E, portanto, a competência era do TSE, a avaliação foi que isso não provou bem, e fizeram diferente, acho perfeitamente razoável. Boa tarde, presidente. Igor Damasceno. E detalhe, o STF, só para dizer que não há uma suspeição nessa decisão, é uma decisão subjetiva e disse, não, talvez seja melhor que não haja esse tipo de fiscalização. Bom.